Muito bem. Paulo aqui, vamos ao nosso texto. Ele diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de podem falar sem medo, estáis cheios de bondade. Aprendizagem de que tipo? Cognitiva, afetiva ou psicomotora? Cheios de bondade. Afetiva. Vocês já foram afetados pela palavra de Deus. Afetividade é se permitir afetar. Quanto crente duro que ouve a palavra de Deus, mas tranca o coração para não se deixar afetar pela palavra de Deus. Isso é atitude pessoal. Quem ensina sabe que se o aluno não quiser, ele não aprende. E mudança afetiva é decisão pessoal. Mas Paulo está testemunhando que ele acredita que eles já estão cheios de bondade. Irmãos, o atributo mais definidor de Deus é que Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele é perfeito. Porque Ele é bom, tudo está em equilíbrio. Crente cheio de bondade é crente cheio de Deus. É crente que Deus fala e Ele ouve. Deus manda e Ele obedece, porque a sua disposição é de ser bom como Deus é, na dependência dEle. Já estáis cheios de bondade. Aí, só de bondade, ele fala mais, cheios de todo o conhecimento. Aprendizagem cognitiva. Aprendizagem cognitiva. Há pouco tempo, aqui na nossa igreja, tinha um zum, não tem mais, de que não precisamos de doutrina. Para Paulo, precisamos. Cheios do conhecimento do ensino de Jesus. Mas sem conhecimento, não há mudança de afeto, de sentimento. Porque se a emoção que você tem no culto não foi pelo deslumbramento do conhecimento de Deus, você foi manipulado. O Edson está ali sentado, né? Se fosse em alguns lugares, eu estava falando aqui, você estava ali, com um sonzinho, fazendo um teatro, né? E as pessoas iam ficando anestesiadas, né? Cheios de todo o conhecimento. Não é de um pouco dele, não. De todo o conhecimento. A meta é essa. Conhecimento de Jesus. Conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é diferente de um conhecimento tipo matemático, que é puramente cognitivo. Conhecer é experimentar. E não tem jeito de conhecer Deus sem experimentá-lo. E o ponto de partida para experimentar Deus é experimentar a sua palavra. E ele continua, podendo admoestar-vos uns aos outros. A edificação sempre vai ser mútua, mas Paulo deixou claro que o crescimento da igreja não podia depender de um homem só,
mas da atuação de todos, porque a atuação de todos significa que Deus está atuando em cada um. Então, quem está no comando é Deus. O pastor precisa. Acabei de ler em Efésios 4, e Paulo entende. Vamos torcer o que eu falei, né? Efésios 4. Posição estratégica. Mas o objetivo educacional do pastor é que a igreja edifique-se pelo trabalho de todos. É por isso que a gente ensina. Uma revisão para nós é o seguinte: a melhor maneira de ensinar é ser o veículo didático. Qual é o material didático do professor? Tem vários, mas a maior técnica didática é o professor ser o veículo didático. É por isso que Deus disse em Deuteronômio 6, pega o seu filho e anda com ele no dia a dia, e quando estiver andando com ele, vive o seu amor que você tem por mim, porque sim, isso vai ser transmitido a ele. Vida se transmite. Vida, você entra na vida do outro, porque você é capaz de afetar o outro, para o bem ou para o mal. E nós que ensinamos a palavra de Deus, queremos levar afeto para o bem. Para isso, temos que viver o bem que queremos ensinar. Senão, o ensino não vai ser integral, vai ser só de informação. A igreja é edificada quando todo mundo começa a viver a palavra de Deus e ser exemplo para o irmão do lado. Ele vai ser contagiado, no bom sentido, pela verdade, pela vida. Estamos falando de algo que não é meramente humano. Ensinar a obedecer Jesus é algo impossível a qualquer pessoa. E aprender a obedecer Jesus é impossível. É impossível ao ser humano. Porque transcende nossa capacidade. Mas aí, Paulo também ensinou uma coisa aqui. Tito 2, 11 e 12. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Irmãos, sabe qual o desapego de um pastor diante da igreja? É dizer para a igreja: não sou eu quem vai tornar você capaz de abandonar a impiedade e as paixões, mas a graça que eu prego. A graça é o poder de Deus. Quer obedecer a Jesus? Ouça a nossa pregação de todos os pastores daqui. Dependa da graça, porque ela nos ensina, e ensina integralmente, né? Que Deus nos abençoe.